Paulo Guedes é um dos mais respeitados economistas brasileiros, com uma carreira de sucesso no mercado financeiro e no setor educacional. PhD em Economia pela Universidade de Chicago, lecionou no IBMEC, na PUC, na FGV e no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Foi sócio fundador do Banco Pactual e das faculdades IBMEC. Fundou recentemente a BR Investimentos e a BR Educacional. Foi colunista da revista Exame, em substituição ao ex-ministro Mário Henrique Simonsen. Paulo Guedes escreve um artigo semanal para o jornal O Globo e um artigo quinzenal para a revista Época. Nosso homenageado fará uso da palavra neste momento. Bom, é um prazer sempre estar aqui, porque nós somos poucos e ter o reconhecimento desse grupo é, para mim, objeto de grande orgulho pessoal. 20 anos atrás, quando estavam começando os primeiros fóruns do IEE, eu vim aqui ainda bastante belicoso, atacando todo mundo, dando tiro para todo lado, sabendo que nós estávamos combatendo um bom combate, mas eu não fazia ideia da complexidade da tarefa, porque nós brasileiros somos prisioneiros de visões equivocadas. Nós somos prisioneiros. Nas eleições, vocês vão ter uma eleição agora, brevemente aqui, os candidatos são todos do centro para a esquerda. Eleição para presidente da República, a mesma coisa. Há anos que eu não consigo votar com tranquilidade. Eu não tenho quem represente uma forma de pensar que é típica das modernas democracias liberais no mundo inteiro. No Brasil é escasso o que é normal na civilização ocidental, que são democracias de mercado, que são democracias representativas inquestionadas, com fortes economias de mercado e com uma ação descentralizada do Estado em correção de arestas dos que foram deixados para trás, muitas vezes por políticas públicas inadequadas. Tanto a democracia quanto os mercados são instrumentos de inclusão. E a liberdade já quase várias vezes foi apagada na história da humanidade. Quer dizer, quando Esparta ganhou a guerra do Peloponeso, foi um apagão da civilização grega. O militarismo, Esparta era militarista, autocrática. Atenas era democrática e de mercado, vivia de mercado. Mais tarde, anos depois, séculos depois, na verdade, início do século passado, na primeira grande tentativa de globalização, hoje até no almoço do IEE eu estava vendo o Montaner falando um pouco sobre a globalização na etapa mediterrânea, depois a globalização na etapa dos grandes descobrimentos, e agora nós estamos numa quarta ou quinta tentativa, são círculos que vão se expandindo. A democracia entre os atenienses era só para os cidadãos, depois o sufrágio vai se tornando universal. A mesma coisa os mercados são inclusivos, os mercados vão incluindo. A última tentativa é de 3,5 bilhões de eurasianos que mergulharam nas economias de mercado e estão tentando conseguir o seu espaço. E os mercados estão recebendo e acomodando esse enorme contingente que nos desafiará e será o maior esforço de adaptação da economia brasileira nos próximos 10 anos, será esse desafio que vem do capitalismo eurasiano. Nós vamos discutir isso amanhã de uma forma um pouco mais técnica. Mas, de qualquer forma, ser agraciado, premiado por um grupo de qualidade como esse, e aí vem agora à mente vários debates que nós fizemos aqui ao longo desses anos, eu quero agradecer particularmente por lançar essa semente, o Jorge Gerdau, que lançou essa semente do IEE, o Henri Maxud estava ali, me entregou, quando eu tinha 30 e poucos anos, me entregou um livro de 1000 e poucas páginas, que era o Human Action. Eu já tinha feito doutorado em economia, já achava que sabia tudo e não sabia quase nada ainda, não é? Sobre a ação humana. O Salim Matar, que faz na prática o que nós sugerimos, quer dizer, expande esse mercado, esse formidável mercado consumidor brasileiro, em torno de 200 milhões de consumidores chegando por aí, estão aí nos esperando, e nós temos que dar oportunidade aos milhões de brasileiros, porque nós não queremos ser uma economia de consumo de massa só, tem que ser de produção de massa, né? Senão quem vai financiar o consumo de massa? Os cheques do governo, os 40% do PIB que são transferidos. Então, nós somos prisioneiros, é muito importante, eu aceito a premiação convencido de que tem lutado para ampliar essa percepção de que nós pensamos errado.
Não nós que estamos aqui, nós brasileiros, políticos que têm a alavanca na mão, empresários que às vezes estão com a mão estendida lá, usando a alavanca também, intelectuais que não compreenderam ainda o enorme equívoco intelectual que foi cometido e que foi responsável pelo quase apagão da sociedade e da civilização ocidentais. A primeira tentativa de globalização no início do século XX, virada do século XIX, você, quando lê a literatura da época, havia um grande otimismo com o futuro. Então, nós, de alguma forma, fomos assassinados politicamente na virada do século passado pelos socialistas, foram socialistas que assassinaram o liberalismo clássico. Não adianta tentar ressuscitar ou ressurgir com a mesma percepção. Quer dizer, há uma grande síntese em andamento. Do ponto de vista intelectual, o socialismo está absolutamente despido, ele é vazio intelectualmente, e aceito como uma proposta de solidariedade, será absorvido nessa grande síntese. Essa grande síntese são as economias de mercado, são as modernas democracias representativas e uma ação social descentralizada do Estado, tópica, moderada e de uma forma eficiente e eficaz. Quem será o algoz da social-democracia será a mais selvagem das versões das economias de mercado ou do capitalismo, a euroasiática. São justamente os que passaram pelo comunismo e que experimentaram o socialismo real, que hoje vem sem encargos trabalhistas, sem impostos, sem encargos previdenciários e vão realmente testar a força do welfare state ocidental. E o Brasil será fortemente testado nos próximos 10, 15 anos. Não vamos nos iludir com essa fase de aquecimento global, não é? Nós temos dois grandes aquecimentos globais, um do clima e o outro econômico. Durante 5 ou 6 anos, a economia mundial cresceu acima de 5%. Isso não acontecia há 70 anos. Empurrou para cima os preços das matérias-primas, nos deu um ganho importante de renda e de riqueza, mas não vamos nos iludir. O verdadeiro desafio está à frente e, mais do que nunca, para absorver esses 3,5 bilhões de eurasianos que estão fugindo da rudeza, da pobreza e da miséria produzidas por aquele enorme equívoco intelectual, eles agora vão testar nossos fundamentos. E nós ainda não temos esses fundamentos bem consolidados. Então, eu quero agradecer a premiação, dizer que continuamos prisioneiros de equívocos intelectuais e parabenizar o IEE por continuar nessa luta de luzes. Nós precisamos de luzes e, cá entre nós, o Brasil tem andado na escuridão e tem andado em esquinas tortuosas há já mais de 20 anos, mais de 30 anos. Né? O Brasil foi o país que, no século passado, em 75 anos, até 1970 e poucos, teve a maior taxa de crescimento no planeta, crescia em torno de 7,5%, 7,4%, e já há 30 anos perdeu o caminho. Né? Desabou em termos de taxa de crescimento e os temas e as razões já foram aqui abordados por quem falou antes de mim. Obrigado, novamente, pelo prêmio.